Todas as coisas contribuem para que nós possamos ser mais parecidos com Jesus. Muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal, a mais um devocional. Para você que não me conhece, eu sou o Pastor Céu. Hoje eu quero trazer uma palavra ao teu coração. Quero falar a respeito desse assunto, das coisas que muitas das vezes dão errado em nossa vida. Nós pensamos que aquelas coisas, muitas das vezes, que estão acontecendo conosco, não nos ajudam em nada, ou só atrapalham a nossa vida. Eu quero ir a um texto com você, em Romanos capítulo 8, um texto bem conhecido. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, eu quero ler para você, que diz o seguinte: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também dantes predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O que Paulo está falando aqui? Paulo ele nos ensina aqui nesse versículo que todas as coisas que acontecem em nossa vida, Deus as usa com o propósito de nos fazer mais parecidos com Jesus. Por isso que ele diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Depois ele vai dizer: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Então perceba que quando Paulo está dizendo que essas coisas contribuem para o bem, não é para o teu bem no sentido de que tu tenha uma vida boa nessa terra, que muitas das vezes a gente interpreta esse versículo dessa maneira. Então essas coisas estão acontecendo porque tem algo melhor lá na frente para mim. Não. Essas coisas que Paulo está falando que contribuem para o bem, no sentido de que elas vão nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Esse é o sentido desse versículo. As coisas que acontecem nesse mundo, as tribulações, as lutas, a perca de um marido, a perca de um filho, o câncer, uma doença, dívidas, fome, falta de dinheiro. Então todas essas coisas elas vão contribuir para nós crescermos a semelhança e a imagem de Cristo, a chegarmos à estatura completa do varão perfeito que é Jesus, que esse é o nosso objetivo nessa terra, certo? Só que eu quero deixar uma coisa clara aqui. Quando a gente pensa dessa maneira, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que é no sentido de sermos mais parecidos com Jesus, a gente pode pender a pensar que essas coisas que acontecem na nossa vida são ocasionadas por Deus. E na verdade esse pensamento está errado. O que Paulo está dizendo aqui é que Deus usa essas coisas. Por exemplo, o endividamento. Não é Deus quem produziu, é a pessoa que foi negligente e agiu de maneira errada e se endividou, comprou além do que poderia pagar. Por exemplo, uma pessoa que desenvolveu diabetes, comeu muito açúcar, ingeriu muito açúcar, não teve controle na sua saúde, certo? E chegou aquele problema. Um acidente de carro pode ter sido uma imprudência, não sua, mas do outro. Não foi Deus que ocasionou aquilo, certo? Então o que eu quero dizer com isso? Nem sempre as coisas que acontecem errado é Deus fazendo com que aquilo aconteça para que ele possa usar para fazer tu crescer e ser mais parecido com Jesus. Não é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo que essas coisas que acontecem na nossa vida, que a gente sabe, que a gente vive nesse mundo, acontece coisa ruim. Todo mundo que vive, que acorda de manhã, que tem que trabalhar, que tem família, que vive, só o fato de viver nesse mundo sabe que tem dificuldade, tem problema, tem luta, corre perigo. Então Deus, ele faz o uso dessas coisas na vida dos seus filhos para os conformar à imagem do Filho dele. É isso que Paulo está dizendo. Então Deus ele vai pegar essas situações e vai usar elas de certa maneira para que tu cresça a estatura completa de Jesus, certo? Na vida do ímpio essas coisas elas só atrasam ou dificultam a vida deles. Na vida do salvo não. Essas coisas quando acontecem, Deus faz uso delas. Deus se apropria delas e as usa para te aperfeiçoar, para te fazer mais parecido com Jesus, para te fazer crescer, para te dar mais maturidade, para te se aproximar mais dele. Porque veja bem, quando um crente passa por luta, a primeira coisa que ele faz qual é? Você que é crente, corre para Deus, corre para Jesus, vai orar, vai ler a Bíblia, vai buscar mais a presença dele. Eu nunca vi um crente orar mais do que quando ele está passando na prova. Quando ele está passando por dificuldade, é o período que ele mais vai buscar a Deus. Então, Deus ele faz uso dessas coisas para que o crente cresça a estatura de Cristo, busque mais a Ele, se aproxime mais dele. Esse é o objetivo. Então, para finalizar o vídeo aqui, todas as vezes quando nós passarmos por tribulações, passarmos por luta, passarmos por dificuldade, nós temos que ter isso em mente. Deus ele vai usar essa situação para me fazer crescer, para me fazer chegar mais perto de Cristo,
Muitas das vezes acontecem coisas ruins mesmo, uma perca de um filho, uma perca de um marido, de uma esposa, né? Perca do trabalho, né? São tantas coisas ruins que acontecem na nossa vida, mas esse versículo aqui nos dá esperança. Pelo menos para mim, eu quero fazer com que você tenha também essa esperança de que essas coisas ruins que acontecem, Deus as está usando, Deus está no controle, Ele é soberano, Ele está no controle da nossa vida, está fazendo com que essas coisas nos façam crescer, sermos mais parecidos com Jesus. Isso conforta o nosso coração, conforta o teu coração, conforta o meu coração, em saber que tudo Deus está fazendo para que nós sejamos mais parecidos com o Filho dele, nós desenvolvamos mais o caráter do Senhor Jesus. Então, não sei a tua condição, não sei o teu problema, a tua dor, a tua dificuldade, mas eu quero dizer nessa manhã que Deus ele usa essas situações para fazer você mais parecido com o Filho dele, para que você chegue até o final e depois dessa vida tenha vida eterna nos céus com Cristo. Amém? Vamos orar nessa manhã? Feche seus olhos aí, eu quero orar com você. Soberano Deus, graças te damos mais uma vez por esse dia. Muito obrigado por essa manhã, Senhor. Eu apresento a vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor. Que as tribulações e as lutas e as dificuldades que eles podem estar passando, que nós passamos, Senhor, que nós possamos ter uma consciência de que o Senhor as usa para o nosso bem. Que o Senhor usa essas dificuldades para que nós possamos crescer e sermos mais parecidos com Jesus. Que nós possamos ser mais parecidos com o teu Filho. Que nós possamos ter essa consciência, Senhor. Que quando nós entrarmos nas tribulações, passarmos pelas lutas, pelas dificuldades, não viemos nos desesperar, mas que nós venhamos confiar no Senhor, de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está usando, que o Senhor está na direção dessas coisas, para que nós possamos crescer e sermos mais parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Nos dá graça, Senhor, nas tribulações, nas lutas, nos dá paciência. Senhor Jesus, nos ajuda a vencê-las, a suportá-las e chegar até o final dessas lutas, dessas provações, que possamos sair delas vitoriosos, tendo acontecido aquilo que nós queremos ou não, mas possamos ter a vitória em Ti, Senhor. Nos abençoa nesse dia, nos dá graça em nome de Jesus. Se você é novo por aqui, eu te peço, se inscreva nesse canal, deixe seu like aí, deixe um comentário, compartilhe esse vídeo com alguém, que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus.